Olá, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer aquela rodada de livros, né? Que já fizemos aí no mês retrasado, mês passado não conseguimos falar sobre o livro que foi lido durante o mês. E para isso estou aqui com o Dilson Cunha. Boa tarde, Dilson. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com a Kalina novamente. Antônio, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Então, o livro desse mês, Dilson, é o Minha Vida, do Tchaikovsky. Esse mês foi Minha Vida, de Anton Tchekhov, russo. Esse livro aqui, Minha Vida. Que não é nada autobiográfico, né? Todo mundo pensa que é um livro autobiográfico, não é. Tá? É, pelo título, né? Minha Vida. Não é. Não é nem o Mike Kemp também, não. Pois é, e vamos entrar já na conversa, porque eu estou curiosa para saber sobre a história desse livro. O que esse livro conta? Por que ele foi escolhido? Bom, ele foi escolhido porque a gente tem um amigo no grupo que é fissurado em literatura russa. Eu nem sei porquê. Só porque tem um Dostoiévski, um Tolstói, entendeu? Um cara... E aí o Antônio aqui do meu lado, esse tá até de vermelho, é russo, né? Não, russo, né? Nada de ser petista, né? E ele escolheu, a gente tem um grupo democrático, né, aberto, e quando alguém sugere uma coisa que toca em todo mundo, pela curiosidade, pela pertinência no momento, pelo inusitado, né? Nós estávamos às vésperas da Copa, mas não foi isso, porque o Antônio vem lendo já o Karenina, né? Ana Karenina, do Tolstói. Aí, melhor você falar o que te levou a sugerir. A sugestão desse livro é que, dentre os livros da literatura russa, é um livro simples. A história é simples, é fácil, é um livro fácil de ler, não é muito rebuscado. E a pessoa que tem experiência com esse tipo de literatura, especificamente do Minha Vida, do Tchaikovsky, ela pode ter também um interesse em buscar a literatura russa. E a literatura russa, dessa contemporaneidade, ela é uma literatura que descreve muito bem os personagens. Então ela revira os personagens, ela faz uma anatomia dos personagens. Então mostra o que há de mais profundo ali nos pensamentos, nas idiosincrasias, nas reflexões, nas atitudes, né? O porquê das atitudes, das ações. Então, o tempo todo você é confrontado com as suas próprias atitudes, suas próprias reflexões, os seus próprios pensamentos. Né? E uma outra característica também que é bem interessante é que é difícil, principalmente quando você lê livros como Dostoiévski, Tolstói, você rotular os personagens. Você não consegue, esse aqui é bom, esse aqui é mal. Porque uma hora o bom vai te decepcionar, o mal vai te surpreender. Não é maniqueísta. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Você percebe que são simplesmente pessoas, né, que fazem escolhas, muitas das vezes escolhas acertadas, escolhas não acertadas. E é exatamente isso que traz as reflexões. Isso é que é o grande... O interesse mesmo em mostrar esse livro foi fazer com que as pessoas despertassem para esse tipo de literatura. E antes que a gente entre efetivamente, queria só lembrar para o nosso público que nós já fizemos uma discussão aqui sobre o Velho Mar, não é isso? Ensaio sobre a cegueira do Saramago. E assim, é uma linha bem diferente, né? É diferente, mas se tocam. Engraçado isso, né? Porque o Tchaikovsky tinha uma máxima, que era dele, que dizia o seguinte, que o papel cabe ao escritor não achar soluções para nada, mas pelo contrário, levantar os problemas da melhor forma possível. Então, a literatura tem esse papel, né? De não ser aquela coisa hollywoodiana de responder aos nossos dilemas, mas em levantar. E eu acho que em levantando já está respondendo de alguma forma, sabe? Seriam provocações? Sim, provocações. A questão é que tem provocações e provocações, né? Tem as provocações caricatas, entendeu? Água com açúcar, superficiais, né? E existem as provocações como a de Tchaikovsky, que é aquela coisa mais íntima, né? Mais profunda, sabe? Exige um mergulho, né? Ainda que não seja, como o Antônio falou, uma linguagem rebuscada, mas a complexidade da coisa que parece simples, né? Parece simples, entendeu? É interessante. E é curioso que essa edição traz o Cezanne,
Essa capa aqui é um quadro de Cezanne, que também é um pintor assim, entendeu? Já falando em complexidade e tal, que é aparentemente uma coisa simples, mas é uma pintura também que tem pitadas assim de uma sutileza de algumas coisas que olhando rápido não dá para ver. Então o Tchekov tem isso, né? Essa coisa de cumprir o papel que ele dizia que cabia ao escritor, que não é trazer respostas, mas é provocar, né? Nos tirar do lugar comum, daquilo que ficou até meio batidão hoje, né? Que é a zona de conforto, né? Entendeu? Esse tirar a zona de conforto já estaria hoje na mira do Tchekov, né? Esse conceito, entendeu? Então o Tchekov é um pouquinho mais profundo que Mas imagina esse livro conta exatamente o quê? Qual é a história dele? Bom, a história é a história de um rapaz na faixa de, acho que é 26, 27 anos, o nome dele é Misail, e os conflitos que ele tem com a família dele. A família dele é o pai e a irmã, principalmente o pai. Né? Então o pai, que é um nobre, né? Arquiteto, ele... Que passa o tempo inteiro batendo nele, né? Que seu avô foi general, seu bisavô, né, general. Isso. Seu avô poeta. O tempo inteiro assim, for alguém, né? Como se ele estivesse mostrando uma corrente familiar da qual o Misail estava praticamente quebrando ali, né? E ele não queria que quebrasse. Porque o que se julgava era que aquela família, por ser nobre, tinha que ter um trabalho. Esse trabalho era intelectual. E o Misail se mostrava uma pessoa não adepta a esse trabalho intelectual. Até porque existiam certos trabalhos ali que realmente não eram intelectuais, como os que ele passou. Eles eram voltados mesmo para a área do serviço público, né? E aí ele trabalha com produção de documentos e tal, escrita para cá, para colar, cópia disso, aquilo. E ele não via absolutamente nada de intelectual. Aliás, a vida dele acadêmica não era muito voltada para o lado intelectual, né? Tanto que ele tinha problemas no que seria o nosso ensino fundamental, ensino médio. Especificamente, ele reagia contra o aprendizado da língua grega, que parecia ser uma coisa obrigatória, né? Um ensino obrigatório. E aí até que, quando é adulto, as pessoas de fora resolvem dizer o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer. E ele atende. Acho que ele passa por 8 ou 9 empregos, né? Só que ele não se satisfaz, ele vai de um, pula para outro e tal, e o pai dele começa a ficar decepcionado com o filho, né? Porque vai vendo que o filho não vai se estabilizando naquilo que ele, pai, quer, anseia, né? E o que ele deseja mesmo é trabalho braçal, ele sabe que ele é forte, ele tem disposição para trabalhar dessa forma e é isso que ele quer. Ele não está muito preocupado nesse momento com as dificuldades que depois lá na frente acabam sendo mostradas. As dificuldades que ele passa, que todos, né, na época, os mujiks, né, que haviam sido libertos há pouco tempo da servidão, né? Acho que é em 1861, né, que eles foram libertos, né? E aí ele acaba experimentando, a partir desse trabalho braçal que o pai dele tenta evitar e rejeita o tempo todo, ele acaba experimentando todos os problemas, né, provenientes disso aí. Mas ele tem muitas discussões com o pai chega tentando controlá-lo na decepção, tentando aspectos emocionais, financeiros, chega a dizer para ele, olha, se você tomar esse rumo, você vai ser deserdado, você não vai fazer mais nem parte dessa família. E ele chega e fala abertamente, olha, isso realmente não me interessa, né? E nessa hora o pai vem e pega um guarda-chuva e começa a espancá-lo. O que eu acho interessante é que ele fica quieto, ele é muito passivo, né? Ele fica quieto, ele não reage, mas acaba tomando as rédeas da vida dele. É uma coisa que eu percebo também na literatura russa, é tipo assim, existe muito aquele sistema, como em toda a sociedade existe, aquele sistema que define o que você vai ter que ser. Sim. E em suma, assim, o livro é isso, é um jovem que se levanta e sai em busca de um lugar no mundo. De ser alguém no mundo, mas não ser esse alguém determinado por alguém. A história é essa, de um cara angustiado numa cidade modorrenta, né? Assim, a cidade sem graça, infrutífera, que ele zomba do título de nobreza, inclusive, né? Ele dá a mínima
para citar o título do Uma cidade pequena de 60 mil habitantes. 60 mil habitantes. É como que a glória era você impressionar o seu quarteirão, e as pessoas levam a sério isso, e isso, para justificar isso, você tem que acusar os mujiques, né, esses libertos, né, esses servos, né, que estão na condição de um extrato mais baixo da sociedade, acusá-los de corrupção, de maus modos, sujeira, pega comida com a mão. E ele fala que tudo isso acontece nos estratos superiores também. Mas essa é uma forma de justificar por que eles estão lá embaixo. Mais ou menos como alguém tentou justificar essa semana a condição dos negros e dos índios, né? Dizendo que o Brasil herdou a indolência dos índios e a malandragem do negro. Isso foi falado por alguém que pretende ser vice-presidente da República desse país. Né? Uau! É o perfil do pai do Misael. É o perfil do pai do Misael, isso mesmo. Entendeu? E alguém que estereotipadamente falando assim, em termos de estampa, é um cafuso, quem falou isso. Né? É um cara que tem toda a estampa de um cafuso. E ele deve se olhar no espelho, escovando o dente e se viu ariano, de olhos azuis e tal. Deve ser, porque ele é um cafuso. Não? Ele deve estar confuso também. Muito, coitado. Então é isso. O livro, filosoficamente falando assim, né, trabalha com isso, nessa ideia de alguém que leva a sério um incômodo que muitos de nós sentimos e não levamos a sério. Aí que está a questão, né? Porque o Misael não é o único, né? Mas ele é um cara que se levanta e paga o preço, cara, e fala, vou ver diferente, cara. Não é assim. E não é por nenhum bandeirismo, né, Antônio? Não é uma bandeirinha, porque a condição do trabalhador, especialmente o rural na Rússia, era muito essa na época, sabe? Havia profunda desigualdade social, né, e tal. E era essa. E ele toma partido de viver como esses caras vivem, né? E isso é chocante, né? Porque um pai que está dizendo, olha, o teu bisavô foi general, o teu avô foi poeta, e teu pai é um arquiteto municipal. E é interessante que ele faz uma crítica também ao próprio traço arquitetônico do pai, que acha medíocre. Você vê, ele estava à frente do pai, né? Ele estava à frente do pai, já estava sabendo que aquela arquitetura já nem era mais arquitetura, mas é uma arquitetura muito rude, muito sóbria, entendeu? E ele critica o trabalho do pai, né? Presente em todo o povoado, mas ele era o único arquiteto. Ele era o único arquiteto. E, inclusive, se diz lá também que ele era corrupto. Corrupto. Todo mundo era corrupto, ele fala. Só que os mujiques levavam a fama do corrupto, né? Era o bode expiatório, né? Social. Mas explica direitinho o que é o mujiques. Os mujiques eram camponeses, né? Teve uma época que eles eram servos. E aí houve uma libertação, bem dizer assim, dos servos que se tornaram livres, não da mesma forma como aconteceu conosco, porque havia pelo menos a liberdade de tomar arrendamentos e tudo, havia possibilidade, acho que havia dois tipos de possibilidade, outros de arrendar ou então de ceder, também não sei como é que era bem os detalhes. Mas os mujiques eram os camponeses. E nesse extrato social eles eram a escória. A escória da sociedade. Isso, a escória. E é isso. Então a moral era sempre ditada como padrão, uma moral da elite, né, russa e tal. Mas ele estava questionando, não era nem só a desigualdade em si, como a falsidade disso, né? A hipocrisia disso. Falou, não, cara, vocês são tão... Volta para ele falar ali, falando, era corrupto. Entendeu? Então é uma corrupção generalizada, você sabe? E ele está num contexto de uma cidade que no final ele vai dizer, no final não, mais pro final, ele vai dizer que aquela cidade dele nunca tinha gerado ninguém útil para a sociedade. Então eles tinham que criar uma lógica interna, sabe? De quem são os úteis, quem são os bons e tal. E ele é um cara que se insurge contra isso. Ele se insurge contra isso. E é nessa linha que caminha a história do Tchekov. Não é uma história igual assim a do Velho Mar, por exemplo, tem um episódio, né? Ela é uma coisa que acontece na vida, né? Na vida dilatada do cara. Contando. Agora, uma coisa curiosa que eu vi nesse livro, eu até falei para a Kalina agora, eu nem falei no dia lá do nosso encontro, que eu li esse livro muito assim, já no começo, meados do livro, né? No meio do livro, comecei a ver, cara, uma coisa interessante. Eu vi Provérbios,
Cantares e Eclesiastes desse livro. Entendeu? Descreve aí pra gente aí. Não, assim, aquele livro que tem aquela parte do conselho, das lições, entendeu? Né? Do vir a ser, do devir, né? A filosofia chama de devir. Aí depois teve aquela fase do apaixonamento dele, né? Que ele se apaixona por uma mulher, e é um momento de felicidade, né? É um parênteses, né? Que ele acha uma menina de família... Maria. Maria Macha, que ele chama, né? Macha. Uma menina bem colocada na sociedade e tal. E eles vão indo, é um encontro muito tranquilo, né? Sem arroubos, assim. E eles se gostam. Ela é correspondido ao amor. Corresponde, isso. Na verdade, eles, em termos de patamar, eles estão na mesma, né? Estão na mesma. Ela é filha do engenheiro que tinha uma ferrovia. Que tinha ferrovia. Com quem ele trabalha, né? Isso. Aí ele fica em êxtase. E aí é legal, essas coisas são muito legais num grande escritor, né? Porque o Tchekov não fala que ele ficou em êxtase, né? Não. Ele só fala uma horinha assim que, depois de uma chuva... Dá pra perceber que ele ficou, né? Dá mais do que se tivesse dito êxtase. E aí tem uma chuva, né? Ele sai descalço na grama, lembra? E você percebe o autor, sem querer te jogar assim na bandeja, entendeu? Você percebe aquela linguagem, né? Ele sai descalço na grama, está secando, né? Assim, um menino, né? Aí ele está ali no Cantares de Salomão, não tem? Aí ele fala, ela é a melhor de todas as mulheres. Entendeu? Não tem outra mulher. E dura pouco, né, cara? Dura pouco. Ele depois faz tudo por ela, né? Faz tudo por ela, tal. Depois ela vai embora, de uma hora para outra ela some da vida dele. E o autor também não entra em questão, ela deixa uma carta, né? Que ela escreve uma cartinha para ele e tal. Aí depois você sente entrando em Eclesiastes, sabe? Nada é novo debaixo do sol. É um pessimismo. Você sabe, olha, a vida é isso mesmo. Não tem muito para onde correr. Entendeu? E goza a vida com a mulher da tua mocidade, porque os dias Eclesiastes estão vindo. Entendeu? E aí assim, eu li imaginando essas três fases salomônicas aí, sabe? Mas retomando um pouquinho para a gente entender essa sequência, ele abre mão de um trabalho dito intelectual. Que ele questiona. Que ele vem de uma família de nobres. Ele questiona não só o trabalho, mas ele questiona chamar isso de intelectual, né? Não é isso? E fala, cara, para de bobeira, para de bobagem. Né? E aí? E aí ele vai fazer um trabalho braçal, que aos olhos da família e das pessoas próximas não era um trabalho digno, né? Não, era um trabalho para mujique ou para escravo. Entendo. E nessa busca ele espera encontrar um pouco mais de verdade, um pouco mais na simplicidade das pessoas, ele procura encontrar um pouco mais de verdade, né? Mas me parece que tem um momento que ele também é confrontado com essa verdade, assim, que também lá ele encontrou aquilo que ele não queria ver, é isso? O que eu acho interessante no ponto dele, não é que necessariamente ele sai em busca de si. Na realidade, ele vai respeitando as suas percepções, os seus sentimentos. E isso é interessante, porque quando você realmente respeita as suas percepções, os seus sentimentos, você vai vendo que para o lado de fora ele encontra vários desafios impedindo isso. Que na minha forma de ver é o sistema tentando te enquadrar. Sim. Né? Então, ele não é um rebelde, ele simplesmente quer viver. Não é bandeira. Segundo a percepção e esses sentimentos dele. E aí ele está com vontade, ele não vê da mesma forma que o pai, nem da mesma forma que a sociedade, que classifica, não, esse trabalho aqui é para escravo, esse outro trabalho é para nobre. Não, para ele não existe isso. Né? Ele é um calo, né, cara? Ele é um calo. Para a sociedade ele é um calo. Sabe aquela pista lisa, assim, e que surge o quebra-mola? Ele é esse quebra-mola, ele é um calo, que não quer ser. Ele não quer ser esse calo, né? Foram 9 empregos até no começo. Ele 9 empregos. Na primeira página ele fala isso logo, entendeu? Então, assim, é isso que o Antônio falou. É um cara que se angustia, não em pintar telhados, né? Mas é um cara que se angustia em pintarem a vida dele, sabe? Em querer dar cobertura para a vida dele. É um negócio... O problema, entre aspas, aqui do Tchekov, é que é um negócio muito simples, né? É extremamente simples, vai discutir. Não tem nada de grandioso, né, grandiloquente. Eu até depois que li isso aqui, falei, esse livro aqui não chega nem a ser uma tragédia grega, de Eurípides, de Ésquilo, de Sófocles. Porque esse livro aqui não tem herói, cara.
Não tem herói. Ele tem uma saga individual. Aliás, é uma característica feliz, né? bem da literatura. Não há heróis. Não há heróis, entendeu? Então não tem essa ideia de ter herói, não tem. É o que o Antônio falou, assim, é quase que, se não tivesse alguém atento como Tchekov, é quase como uma história impublicável. Super impublicável, entendeu? Não tem muito por que se publicar. Agora, falando do negócio de trabalho, é interessante, porque a gente vive isso muito de perto, né? A gente acha que uma coisa está lá na cidadezinha, na Rússia, mas você vê muito no Brasil. Eu lembro quando o Olivier foi casado com a Débora Bloch. Ele chegou ao Brasil, ele contou uma história interessante que quando eu ia conversar com ele, perguntava o currículo dele, o que ele era, né? Francês, né? Tem essa idade e tal, etc. E sou padeiro. Aí as pessoas perguntavam, não, mas como padeiro? Mas o que você é? Ele falou, eu sou padeiro. Aí você viu um incômodo na cara do meu interlocutor. Não, mas você é um, não sei o que lá, você é alguém na vida. É confeitor. Você é alguém na vida. E ficava o tempo inteiro e ele ficou assim, e ele falando que, sem nenhuma provocação também. Igualzinho, saiu, falava, não, eu sou padeiro. Eu fiz um curso de padaria, de panificação, eu sou padeiro. Eu fiz um curso de arte com Charles Watson, que é um professor muito bom, mora no Rio, ele é escocês, ele é professor do Parque Lage. Então, Milhazes, Varejão, tudo falando dele, sabe? E ele contou pra gente uma história interessante, ele faz barco. Ele falou assim, nós temos uma mania de não perder o manual da vida, sabe? A atividade, então ele faz barco. Barco mesmo, ele encomenda, vende, normal. Barco mesmo, não sei quantos pés, entendeu? E ele falou assim também que era muito estranho quando ele chegou aqui, que as pessoas falavam, o que você faz? Ele falou, sou professor de arte e faço barco. E ele dá aula, né? Fazer barco. Ele falou assim, uma vez eu estava dando essa aula, e quando eles começam, até a hora que tudo bem, todo mundo concentrado, livrinho, lendo, né, tal. A nobreza. E quando ele foi para a prática, o primeiro prego que ele teve que bater, ele falou que uma madame gritou, seu Zé! Ele olhou, seu Zé. Aí olhou. Aí lá vinha o seu Zé. Aí ele falou, quem é o seu Zé? Ele falou, não, ele vai bater o prego para mim. Ele falou, não. Se você não puder bater o prego, você não faz o curso. Nossa. Entendeu? Quer dizer, ela se recusava a bater o prego. Na nossa história, Kalina, eu já vi isso, como historiador, já vi documentos, assim, sabe, de uma época, assim, séculos atrás, onde uma madame dizia, conversando com a outra, né, falava, fulano, você viu só que absurdo, que coisa mais... Você viu a nossa vizinha atravessando a rua com balde na mão. Porque o trabalho não era uma coisa que na cultura portuguesa dignificava o homem por conta de uma leitura de Gênesis, né? Da queda do homem, que com o suor do teu rosto comerás o teu pão e tal. Então as pessoas, nós vivemos dessa cultura, sabe? De que fazer, pegar, é alguma coisa meio degradante, né? Para a nobreza. Eu acho interessante como é mais digno derrubar a pipoca na frente do cinema do que pegar, né, a pipoca que você sujou, né? Porque já tem alguém ali com a vassoura. Eu acho estranho esses tipos de comportamentos onde você faz exatamente isso, você divide. Não, esse trabalho é digno, esse trabalho aqui não é digno. E você classifica as pessoas assim também, que é exatamente o que o livro traz. Isso. Não, se ele, nobre, não trabalhar intelectualmente e ele resolver trabalhar com trabalho braçal, ele não está fazendo algo que não é digno dele. Eu lembro, uma vez que eu estive na Suíça, fiquei quase 3 meses lá. E uma coisa que me chamou a atenção é que ninguém perguntava em que eu era formado. Ninguém perguntou para mim lá. Ninguém. Aí a única coisa que descobriram é que eu era professor. Cara, eu não tinha mais nome lá. Esqueceram meu nome. Era só professor. Gente, professor, qualquer lugar que eu ia, professor, tal, entendeu? E eles perguntavam assim para mim, o que eu fazia. Era curioso isso, né? Porque foi curioso para mim, sabe? Porque ninguém perguntou assim, eu não lembro de ter falado para alguém que eu era formado na época em história, entendeu? Era o que você faz? O que você faz? O que você faz? Entendeu? Então era sempre assim. Então, a gente eu estou fazendo uma crítica, mas é uma crítica assim, né? A gente é de uma cultura muito do título, né, de nobreza, sabe? Do título de nobreza, entendeu? A experiência para nós não conta, o empírico não conta, né? A experiência de vida não conta, né? Tá entendendo? Então é uma coisa curiosa isso, né? É uma coisa que faz muita diferença na nossa cultura. A gente perde muito com isso, sabe? Muito com isso. Uma coisa que me fez pensar logo de cara quando eu
comecei a ler o livro, foi num problema assim, muito especificamente nosso, apesar de ser um problema também, talvez no mundo, né? Mas principalmente de países onde a educação ela é muito falha como a nossa. É que você não tem um sistema educacional propriamente dito. Uhum. Você tem um sistema que parece mais um sistema de privilégios. Ou seja, os instrumentos para você ter o privilégio de você manter exatamente a casta. Então você tem, de um lado, você tem a escola particular, que só quem pode é quem tem dinheiro, e a escola pública, que só quem não tem dinheiro que vive dela. Depois se inverte, né, lá na frente, né? Uhum. Aí o da escola particular vai para a universidade pública e da escola pública vai para as faculdades particulares. Sim. Mas parece que no roteiro encontra até um certo freio, principalmente nas universidades públicas, mas o roteiro não é um roteiro de estudo, é um roteiro de preparo. Ou seja, você, na realidade, você é treinado a fazer provas. Até que você faça a prova do concurso vestibular e outros concursos. Uhum. Né? Existem... não existe, da minha forma como eu vejo, acompanhando meu filho e tudo, já tendo experiência um pouco de experiência nessa área, você não tem instituições que valorizam a educação, você tem pessoas. Então, às vezes, aparece de ter um professor ou outro que realmente está preocupado com os alunos. E aí, aquilo ali alegra bastante os alunos, né? Até incentiva eles. E aí, quando você vê, num julgamento rápido e superficial, alunos em que na grande maior parte se sai mal, você não tem pessoas ali rebeldes, que é o que a gente define. Não, são pessoas incompetentes, pouco inteligentes, elas não sabem. Não, eu acho, na minha opinião, acho que a maioria daquelas pessoas está reagindo sem saber desse sistema. Uhum. Porque, olha, se você fala, o sistema educacional vai te ensinar isso, você chega lá e você não aprende absolutamente nada, a não ser ficar exercendo de forma matemática todos os ofícios de elaboração de questionários, de exercícios, realmente você tem uma decepção a mais aí. Né? Então ele vem, o Misael é como se fossem essas pessoinhas. Eu adoro essa palavra, né, que eu ouvi a primeira vez que o Caio falou. Essas pessoinhas que reagem, só que o Misael tem condições de analisar e perceber, de alguma forma, que não há vida ali, ele busca. Uhum. Enquanto muitos desses alunos não têm essa oportunidade. Sim. Eles já estão taxados, eles são rotulados, preguiçosos, pouco inteligentes, enfim. Né? Então, essa foi a primeira grande reflexão que eu fiz diante do episódio dele, de reagindo contra o sistema, inclusive reagindo contra o sistema educacional da época. Por exemplo, o nosso estudo ele não é provocativo, né? No sentido de promover a experiência do aprendizado, né? Ele é uma coisa ali passiva, a pessoa está sentada, recebendo, e nem todo mundo vai ter facilidade de acompanhar esse tipo de... Só para você ter ideia, na escola particular, meu filho estudou um tempo no Leonardo da Vinci, eles tinham laboratórios. E eu perguntei para um dos professores quantas aulas eram de laboratórios há alguns anos. Eram 3 aulas para cada disciplina, né? Química, física e matemática. Biologia também, eu acho. Reduziram. Por quê? Porque senão não tem conteúdo para preparar para o vestibular. Você pega, por exemplo, eu li um livro muito bom do Feynman, que é um dos grandes físicos do século XX, né? Participou da equipe do Oppenheimer, tal. Ele, chamado Deve Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Eu adorei esse nome. O nome do livro é esse. Deve Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Um gênio, entendeu? E ele veio dar uma palestra no Brasil. E porque ele veio dar palestra no Brasil, ele aprendeu a língua portuguesa, aprendeu a falar em português, assim, com a palestra. Aí quando ele chegou, ele assustou, porque o congresso era em inglês. E ele causou um desconforto tremendo, porque ele falou isso publicamente. As nossas contradições. Ele falou, no meu país seria na minha língua, não estou entendendo. Ele aprendeu português. Caramba. Aprendeu português. E aí ele ficou no Brasil, ele gostou muito do Brasil, morou no Rio, e ele deu aula na Fluminense, se eu não me engano, ficou no Rio mais de ano. E ele se abrasileirou, cara. Saiu em escola de samba, o cara era figuraço, o Feynman foi figura. Aqueles caras assim, fora da curva, no meio dele, inclusive. E aí ele escreveu um livro, e tem 10 páginas, mais ou menos, no meio do livro, que são doloridas, cara. Porque ele vai falar da educação brasileira. Nossa, dá vontade de pular as 10 assim, ó, entendeu? Ele entra, cara. E aí é um cara que está falando não com os olhos de fora. Ele mergulhou na educação.
E ele estava dando aula para PhD. Ele estava falando para PhD, de PhD. E ele fala assim, eu estava na sala de aula, e ele fala desse jeito. Vou lhes contar como é que é o aluno brasileiro. Bem assim, Caraca, cara. dá até medo de ouvir. Dá até medo de ouvir. Ele falou assim, eu estou na sala de aula dos alunos PhD. Já todo mundo pós-doutorado. Aí eu pego o giz, né? Era giz na época, e falo assim, e eu vou na lousa e começo a escrever, e eu faço, escrevendo a um som, né? E ele fala assim, ó, eu escrevi assim, ó, tchac, 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 tchac. Aí falou que parava, e eu vi os alunos reproduzindo um som no caderno. Tchac, 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 tchac. Aí ele fazia assim, tchac, tchac. Aí ele ouvia, tchac, tchac. Assim, os alunos de uma obediência absurda. Absurda. Aí ele falou assim, aí eu dava um conceito como diagmagnetismo. É um conceito. Aí ele dava, escrevia o que é diagmagnetismo, tal, etc. Diamagnetismo, tal. E ele falou assim que virava para a turma, explicava, e beleza, todo mundo pá, respondendo, correspondendo, e pá, e etc. Na hora da prova, pá, meu irmãozinho, uma bomba no bom sentido, todo mundo tirando 10, tal, e não sei o quê, e beleza, cara. Aí por assim, daria 2 semanas eu fiz um laboratório. Do quê? Diamagnetismo. Só que eu não falei que era o diamagnetismo. Aí eu fiz lá o laboratório mostrando a coisa em si. Isso aqui, sem falar, né? Aí quando eu terminei de fazer a experiência, eu falei, qual é o nome disso aqui? Ele falou, nenhum aluno me respondeu. Caramba. Nenhum aluno me respondeu. Ou seja... É uma limitação, né? É. Muito. Entendeu? Então, é por aí que você questiona, inclusive... É um assunto polêmico, não vou entrar nesse assunto agora, não. Mas é que você questiona toda a questão da meritocracia. Quando você discute cota, por exemplo, os caras falam, pô, mas como assim dá chance para quem... Você está pegando uma medida de saber para medir os outros, tá entendendo? E isso, essa medida de saber que é o que o Misael está questionando, entendeu? Quando ele fala, né? Ele critica a cultura, cara. Naquele que você está falando assim, não, isso aqui de repente, eu estou me aculturando. Ele fala, não, você não está se aculturando. Ele está questionando isso que nós chamamos de aculturação. Ele está criticando isso, entendeu? E o Misael está indo no homem, no ser humano mesmo, cara. Ele é mais essencial, né? O Misael, que é o Chekhov, né? Porque aquilo que a gente falou, todo escritor é autobiográfico, né? Não está inventando nada do nada, está falando do seu mundo, sua percepção de mundo e tal. É isso. Tá? Agora ele tem um diálogo que eu achei assim o auge do livro. É um diálogo do Misael com o médico. É. Aquele diálogo ali foi... Você tem a página aí, porque... Eu não lembro. Não mas me o lembro, médico não é o pai, não, né? Não, o médico é um amigo, uma pessoa que ele acaba fazendo amizade. Ele está se formando na época em que eles se conhecem, né? Em medicina, acho que ele está fazendo até residência. E tem um momento em que eles têm uma conversa onde os dois estão conflitando entre o que deve ser realmente, de fato, a evolução humana. O evoluir do ser humano. E o médico, ele aposta de que o evoluir tem a ver com a ciência. Tem a ver com o conhecimento. Já o Misael, ele confronta, dizendo que essa ciência, esse conhecimento buscado pelos homens, onde há avanço na tecnologia e tudo, isso é o de só menos. Que na realidade o que importa mesmo é evoluir para dentro, como pessoa. E aí o médico, ele praticamente que tenta humilhar o Misael, tenta desprezar aquilo que ele fala, porque ele não consegue conceber a evolução humana da forma como ele, uma pessoa que despreza a nobreza, uma pessoa que vai para o trabalho braçal, uma pessoa que perde as oportunidades para poder se desenvolver na área da ciência, na área da tecnologia. Isso, cara, esse confronto, para mim, foi o confronto do Evangelho com o que tem de melhor dentro desse sistema oferecido no mundo. Seja no melhor país, no país mais evoluído, no país mais avançado. Eu achei fantástica essa conversa dos dois. Sim. Agora, também me chamou a atenção, eu estava ali conversando com o Gilson, aquela questão da arquitetura, né? Que você comentou que o desenho do pai era antiquado, né? Pode? E, na verdade, ele expressava o desenho da cidade, né? A arquitetura das pessoas e da cidade. Porque assim, a arquitetura fala. A gente não sabe o quanto a arquitetura fala. Eu já vi pessoas muito boas fazendo análise de cidades pela arquitetura. Falando de um povo pela arquitetura.
Entendeu? Ele olha a cidade e fala daquele povo sem entrar na cidade. Descreve aquele povo, sabe? Então, por exemplo, nós temos essa tipicidade, né? Ou então a tipicidade, né? De morar numa cidade pensada por Lúcio Costa. Entendeu? E é uma cidade cartesiana. Ela é muito bem organizada, espacialmente falando, né? Ela tem uma lógica, né, muito cartesiana. Você tem um eixo que divide a cidade, norte e sul, né? E outro que divide leste e oeste, né? E isso impregna na gente um comportamento, uma maneira de ver o mundo, se portar. O brasiliense é brasiliense. Né? Ele pode vir de onde veio. Ele pode vir de que cidade for. Ele morou aqui, ele se torna brasiliense, porque a cidade impõe na gente um espírito, um ritmo, né? Então a gente tem essa coisa de ser mais frio, mais isolado, muito organizado. Os encontros nossos são sempre programados, porque a gente não tem praça, o Brasil não tem praça. Né? O que a gente chama de praça dos três poderes, ela é praça dos três poderes. Entendeu? A gente não tem praça. No conceito de praça, eu estou falando isso aqui como arquiteto. No conceito de praça, Brasília não tem praça. Entendeu? Então nossos encontros são assim, eu ligo meu amigo e programo, cara. Já vi gente de fora falar isso. Cara, vocês marcam jantar. Vocês marcam encontro para ir no bar. Entendeu? Né? Fulano, vamos marcar. Eu tenho um amigo meu, carioca, uma vez falei para ele me deu quase uma paulada. Vamos marcar isso quando fica 1, 2, 3 anos. Vamos marcar. Aí ele falou, não, cara, tem marcado esse amigo carioca. Não tem marcar não. Como nós vamos marcar? Vamos, não, né? Vamos. Então, o Misael, o pai dele é arquiteto, retrógrado, etc. E ele sabe que a cidade tem a ver com a arquitetura do pai dele, como a arquitetura do pai dele tem a ver com a cidade. E é curioso porque ele usa isso, não só para isso, mas também quando ele reencontra o pai, e ele fala assim, que viu aquele senhor, né? Porque eles não se davam bem, tá? O pai dele excomungou ele da vida, né? Assim como Tolstói foi excomungado da sinagoga, né? Da igreja. Da sinagoga foi o Spinoza. Aí ele pega e quando ele encontra o pai dele, ele tem uma cena tocante, né? Ele fala assim, pô, eu vi meu pai ali, debruçado na prancheta, aquele rosto chupado, aquele pescoço vermelho, gasto pelo tempo e tal. Ele falou assim, deu vontade de sentar no seu colo. Aí ele fala quando chegou e olhou o que o pai dele estava desenhando, assim, meio que por cima do ombro, tem aquela mesma arquitetura patética, dura, retrógrada, conservadora. Ele fala que recuou e falou, não, ele não mudou nada. Ele não mudou nada. Então ele usa É isso que faz, de novo, sendo aqui até chato, um grande escritor, né? Ele pega uma cena dessa, que alguém lê corrido, não percebe, ele está descrevendo tudo, através de uma narrativa de que o pai estava no mesmo mundo, a mesma coisa, a mesma cultura que não sai do lugar, entendeu? Porque é um arquivo morto essa cultura, entendeu? Porque ela não se abre para a vida, né? E ele está ali a vida inteira, cara. Ele olha e fala, meu Deus do céu, esse cara não saiu. É como se ele tivesse saído, o pai ficou sentado, ele fez essa saga toda, né? É a Odisseia, né? O herói voltando para casa, e quando ele volta... Como se tivesse ido ali na padaria. O pai está do mesmo jeito, o mesmo mundo, só que meio que ratifica, né? A certeza de, cara, esse mundo não me pertence, eu não pertenço a esse mundo. Não é para mim, não. É um cara que está deslocado, sabe? É um cara deslocado. Eu posso ler um trecho aqui? Pode. Claro. Que é justamente sobre aquilo do embate, não vou ler todo, só para ter uma noção, só para provocar quem estiver assistindo a poder até ter esse interesse de ler. Tem um momento em que os dois estão conversando, Misael e o médico. É um trecho só da conversa. O médico diz para ele, mas o senhor não acha que se todos, inclusive as melhores pessoas, pensadores e grandes cientistas, ele está descrevendo quem são as melhores pessoas, entrassem na luta pela sobrevivência cada um por si, eles passariam a empregar o tempo na quebra de cascalho e na pintura de telhado, e isso poderia representar um grave perigo ao progresso? E ele responde, em que está o perigo? Perguntei eu. Pois se o progresso está nas coisas do amor, no cumprimento da ética, se não se explora ninguém, não se sobrecarrega ninguém, então de que progresso ainda vai precisar? E aí ele foi ao trecho que você sublinhou aqui, na cabeça de Misael, pensava assim, era preciso que os fortes não explorassem os fracos,
que a minoria não fosse para a maioria um parasita nem sanguessuga, que chupa dela cronicamente os melhores sucos. Ou seja, era preciso que todos, fortes e fracos, ricos e pobres, sem exceção, participassem igualmente na luta pela sobrevivência. Aí você vê, porque o cara com um discurso desse, em 1901, que ele morreu, né? Ele morreu de tuberculose, novo, né? 41, parece. Você entende porque um cara desse é marginal, cara. Não tem como. Marginal no sentido de literalmente estar à margem. Está à margem. Né? E aí, a gente fez um link, né, com o Evangelho, né? O que Jesus foi, né, cara? Se não um marginal, que morreu numa cruz, um bandido, e que nós o imputamos por ferido e aflito de Deus. Quer dizer, imputar como ferido e aflito de Deus é pior do que a gente imagina. O cara está sofrendo e você achar que ele está sofrendo por castigo. Porque ele fez alguma coisa errada, entendeu? Quer dizer, nós somos Ele é o Mujik da história, entendeu? Ele é o Mujik da história. Pegando isso aí que você falou, pego como gancho aquela parte que você estava falando do momento em que ele se encontra com o pai, né? Porque ele vai até o pai porque a irmã saiu de casa. E a irmã se envolveu com o médico. O médico era casado. E ela acaba tendo um filho e ficando grávida dele. E aí, obviamente, era a última coisa que faltava para acabar com a vida do velho. Né? E aí ele vai lá e diz que ela está grávida. Porque além de estar grávida, ela está prestes a morrer, ela está desenganada. E ele diz, tua filha está grávida e vai morrer. E ele levanta e pergunta, como é que ele fala? Acho que é, para que você veio, Patife? Uma coisa assim. Ele tem uma reação que você não espera. Ou seja, e aí ele tem um confronto junto com o Misael. Você acha que ele vai ser o pai do filho pródigo, você sabe? Você acha, né? Exatamente, a antítese, né? Aquilo que a gente conversou. É a antítese. O pai se mostra como a antítese do pai do filho pródigo. Imagina o filho pródigo voltando. As avessas, né? Porque ele não levou nada do pai. Imagina o filho pródigo voltando e o pai chegando para ele e dizendo assim, você plantou e você colheu. Que foi exatamente isso que ele fala para o filho em relação à irmã que estava grávida e vai morrer. Que é uma coisa absurda que me fez lembrar automaticamente aquela história terrível. Da história da mãe evangélica, cuja filha, com 26 anos, não queria o filho, ela estava grávida e ela não teve apoio nenhum e foi para um hospital clandestino. No hospital clandestino, fizeram o serviço mal feito, a menina morreu, queimaram o corpo. Só agora, há poucos anos. Faz uns 2 meses, eu acho. Então é isso, né? O corpo por quê? Por vergonha? Não, porque queriam esconder. A prova do crime, a clínica, né? Eles mataram a mulher. Na clínica de aborto. E para esconder, queimaram o corpo. Escuta só. E aí perguntaram para a mãe o que ela achava daquilo, a situação. E ela disse, ela plantou e ela colheu. Misericórdia. Aí você acha que está longe, né, desse? Aí no grupo, né? No grupo, uma pessoa do grupo contou uma história pessoal. E ela falou assim, olha, na época da AIDS, né? Quando a AIDS estava amedrontando, aterrorizando o mundo, eu perguntei para minha mãe, né, o que seria um terror para ela, né? Você lembra quando foi? Se eu chegasse com AIDS, grávida ou com AIDS. O que você preferia, mãe? Qual tragédia você preferir? Que eu chegasse solteira, grávida em casa? Eu não soube o que responder. Ou que eu chegasse com AIDS? A mãe falou assim, né? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil, né? Quer dizer, misericórdia. Ela estava titubeando entre as duas opções. Né? Difícil a pergunta. Ou seja, elas se equivalem, né? Então tinha a resposta, né? Como disseram. Né? Eu até falei na hora para mim, ela já respondeu, né? Misericórdia. Então é isso, né? Ele nem é o filho pródigo, ele é um filho prodígio, na verdade, né? Porque não leva nada do pai, não está pedindo, ele não está querendo conforto, não vai gastar nada lá fora. Ele estava apenas querendo viver a vida dele. Entendeu? O pai é que estava sendo pródigo com ele, né? De gastar a vida dele. Tem uma passagem também aqui que fala assim, que quando o pai dele se encontra com o pai, né? E o pai fala, você é o culpado. Porque o pai é o cara da culpa, né? E aí ele tem que culpar alguém, né? Você é o culpado, Patife. Ele falava com o filho como quem fala com um bandido, entendeu? Desde o começo do livro. Sem cérebro. Sem cérebro. Era sempre assim, sabe? Entendeu? Aí ele fala assim, que seja eu o culpado. Reconheço que sou culpado de muita coisa.
Mas qual o sentido dessa vida que o Senhor considera obrigatória também para nós? Para que uma vida tão entediante, tão medíocre? Porque em nenhuma dessas casas que o Senhor constrói, já há 30 anos, não mora ninguém que possa me ensinar a viver sem ser culpado. Cara, É forte, né? em toda a cidade não há nenhum único homem honesto. Essas suas casas são ninhos malditos, onde acabam com a vida das mães e das filhas. Ou seja, você está falando do patriarcado, né? Que oprimia as mulheres, tortura as crianças. Pobre da minha mãe. Continuei eu em desespero, pobre da minha irmã. É preciso entorpecer-se de vodka, de cartas, de mexericos. É preciso só viver de infâmias e de hipocrisias. Ou então desenhar, e desenhar por dezenas de anos, para não notar todo o horror que se esconde nessas casas. A nossa cidade existe há centenas de anos, e durante todo esse tempo não deu à pátria um único homem útil, nenhum. Aí não precisa nem falar, né? Inclusive meu avô que foi general, meu bisavô foi general, o meu avô que foi poeta, e meu pai que é arquiteto. Aí você entende por que o pai dele não gostava dele, entendeu? Cidade de feirantes, taverneiros, burocratas, de hipócritas, cidade inútil, desnecessária, da qual nenhuma única alma teria pena se de repente ela desaparecesse terra dentro. O cara, entendeu? Mancada. Então assim, é isso, o cara está discutindo Eu a tava alma. até esperando apanhar de novo depois que ele disse isso. Pessoal, vamos fazer um intervalo. Aí a gente volta aí falando ainda mais um pouquinho sobre o livro. Claro. Beleza. Então, Kalina, a gente estava falando do que ele fala para o pai dele, corajosamente, né? Porque ele fala coisas pesadas para o pai, né? São verdades, né? E ele fala assim, os senhores focaram ainda no embrião tudo o que era vivo e luminoso. Essa frase é dura, né, cara? No embrião. E aí o pai dele fala assim, eu não quero ouvi-lo, patife. E disse o pai, e pegou da mesa a régua, né? Como se fosse dar nele. E fala assim, você está bêbado. E é interessante porque o cara mais sóbrio é o que é chamado de bêbado. Né? Eu estava pensando em Jesus, quando você vê Jesus chegando aqui ao mundo, começando o seu ministério, quem que ele escolhe para os seus seguidores, né? São os caras que faziam, que pegavam a vida, metia a mão no barro da vida. Ele não foi para a Grécia, ele não chamou os teóricos, que eram importantes e tal, mas não foi, né? Ele cercou de pessoas que eu, no lugar de Jesus, não apostaria talvez em nenhuma daquelas pessoas. Sabe? Ruim de oratória, ruim de aparência. Pescadores, rudes, né? Pessoas assim, sabe? E a literatura russa, aí o Antônio me corrija se estiver errado, essa presença de Cristo é muito latente, né? Cristo é uma coisa muito assim, visceral, né? Não é? Dostoiévski tem uma síndrome chamada síndrome de Stendhal, por exemplo, quase ninguém conhece a síndrome, sabe? Que é uma síndrome você sofre uma overdose de beleza, de emoção diante da beleza. É uma síndrome reconhecida, inclusive, sabe? E essa síndrome, ela nasce por conta de uma experiência que o Stendhal, que é um escritor francês, viveu, mas ele remete à experiência ao que o Dostoiévski vivenciou num museu uma cidade suíça chamada... Aquela imagem de Cristo? O quadro de Holbein. Eu tive nessa cidade e agora deu um branco. Perdão. Em um dos livros ele descreve isso, não me lembro qual foi. Quem descreve o Dostoiévski? Através de um personagem. Olha eu não me lembro qual foi. Eu sabia disso. Não sei se era o Idiota. Meu Deus, eu vou lembrar o nome depois da cidade, tá? É a primeira coleção pública de arte do mundo, é lá, inclusive. Tive nessa cidade, cara. Fui nesse museu, inclusive. Vi o quadro, inclusive. E ele viu o quadro Cristo Morto de Holbein. Ele ficou parado olhando para o quadro. E é muito tocante a mulher dele descrevendo. A mulher dele faz a descrição, né? Fala que
Ele ficou em êxtase, porque o quadro é terrível, né? Não é um Cristo que vai ressuscitar depois de amanhã. Ele é morto, entendeu? E fala que o Dostoiévski ficou chocado vendo aquele quadro. Chocado vendo aquele quadro. E aí ela sai, né? Ele falou assim, eu reconheço que foi o momento dele. E ela volta e ele está em êxtase, ainda em êxtase, sabe? E ela falou assim que ele começou a passar mal dentro do quadro, sabe? Teve sensações assim, horríveis. Então isso é muito presente na literatura russa, né? Na literatura dos russos. Isso que você falou é uma coisa que me chama a atenção. A impressão que eu tenho, e é o que mais me fascina, talvez, nos personagens, é essa... Não há nenhuma... Só para não esquecer, Basileia, Basel, para eles, né? A cidade, desculpa. Não é nenhuma coisa que está ali diretamente escrita, né? Mas a impressão que eu tenho é que esses autores russos, Tolstói, Dostoiévski, Chekhov também, eles colocam os seus personagens buscando ou entendendo o que é a vida, e vida é a abundância. É uma coisa que eu já falei aqui já outras vezes, mas diferentemente daquele livro que foi criticado lá no... Acho que foi a tua prima, lá do Seja Foda. Não é você ser foda. Isso é uma bobagem. É você ser. E quando você passa a ser, principalmente segundo o amor, segundo o Evangelho, a vida em paz, ela te traz muita alegria. Muita alegria. E essa paz, ela está totalmente desprendida do sistema. Sim. Então você vai quebrando não por rebeldia, você vai quebrando porque você é. E eu acho interessante que o Velho Testamento, ele mostra exatamente isso na aproximação de Jesus com Moisés, né? Quem eu digo que você é quem? Eu digo que eu sou, pronto. Eu sou. Então eu acho que o eu sou quer que a gente seja. E é essa identificação que eu tenho com os personagens. Eles acabam sendo numa sociedade imersa a pessoas que não são, mas acham que são. Porque elas agregam só o sistema. Elas procuram ser as melhores pessoas dentro do sistema e ter todos os confortos, todos os prazeres que o sistema pode oferecer. Ainda que perca a alma. Ainda que perca a alma, exatamente. Que geralmente perde. Sim, exatamente. Entendeu? Esse é assim, uma coisa que a gente discutiu também foi isso aí, pegando carona com isso mesmo, né? É assim, Kalina, é uma coisa meio difícil e tal, a gente fala, mas o que dá significado à minha vida, né? Isso o livro discute também, né? E a gente estava falando assim, que você pode olhar da galáxia para cá, não há nenhum significado, a galáxia não sabe da gente. Sim. As galáxias sequer se sabem. Agora nós, que somos essa merrequinha de existência, damos nome para essas galáxias, entendeu? É a tal da paralaxe, né? A gente está aqui, a gente tem, é tudo uma questão de referência. Então, assim, a vida, ela acontece uma vez só. A nossa vida acontece uma vez só, cara. Não vamos tergiversar sobre isso, não, né? É essa aqui que é a minha vida. E, como disse Shakespeare, né? Não tem rascunho. Ela não tem backstage. Ela está acontecendo, cara. Isso aqui é a vida. Enquanto eu estou ensaiando, eu estou vivendo, né? Então, alguém falou no grupo bem colocado, né? Que aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Cara, você já é, a criança já é. Aliás, se tem uma fase na vida que somos, é na infância. Talvez é a fase que mais somos. Sim. É na infância, né? Então esse livro está discutindo isso também, né? Essa tirania de ser alguém no mundo. Cara, isso é uma cruz, cara. Absurda, sabia? Que a gente não chama de cruz, a gente chama de conquista. Mas é uma cruz, cara, essa tirania de ser alguém no mundo. O cara, eu até comentei no dia, o cara viu o Zuckerberg, dono de uma empresa de 800 bilhões de dólares, sabe? Aí ele se esmaga todo, entendeu? Eu até estava contando uma coisa, que uma vez eu senti, algumas vezes eu senti isso. Eu falei, cara, quando eu entro no avião, nós sonhávamos voar. E nós somos uma geração que voa. Mais de 100 anos a gente voa. Então, quando eu entro no avião comercial, eu sempre penso, cara, aquele avião é meu, cara. Aquele piloto é meu serviço. Mas eu quero ter o meu jato particular. Eu quero ter meu hangar. Sabe? Eu quero ter um... Tá entendendo? É pelo ter que eu quero ter. Não, talvez nem tenha mais utilidade do que tem aquele jato comercial para mim, né? A gente está vendo pastores hoje que precisam ter jatos comerciais, carérrimos. Eles não são. Eles não são, mas tem que ter um jato comercial.
Jesus pregou numa cidadezinha que alguém se perguntou, pode vir alguma coisa boa de lá? Foi o que se perguntou sobre a origem de Jesus. Pode vir alguma coisa boa? Né? Então você imagina assim, que depois de Jesus, teve tanta gente que veio de lugares assim que alguém poderia perguntar, pode vir alguma coisa boa dali? Né? E o Misael saiu dessa coisa, esse cenário, que eu sempre imagino esse cenário, aquela coisa, sabe aquela paisagem que você olha da sede? Aquela cidade que não dá vontade de estar lá? É a imagem mental que eu tenho desse livro dele. Aquela paisagem áspera. Vidas secas, né? Seca, vidas secas. Quando eu li esse livro. Desumana, aquela coisa árida. Eu estava vendo hoje, por exemplo, estava tendo um incêndio de proporções catastróficas na Califórnia, né? O maior da história. Alguém viu o que o Trump comentou? Não. Os ambientalistas falando, não sei o que, isso pode ser feito, né? Pode ser o efeito da devastação. A Califórnia é uma cidade que vai entrar em colapso, né? Já tem previsão disso, o solo está baixando, está secando, etc. Né? Já teve anos em que os californianos pegavam água da sarjeta. Chovia, pegavam na sarjeta, entendeu? Para colocar na caixa d'água e tal. E isso no estado mais rico dos Estados Unidos, né? E ali no norte da Califórnia pegando fogo. E ele escreveu, cara. Ele falou, a culpa disso é dos ambientalistas. Porque preservam os rios que poderiam apagar o fogo. E eu acho que as florestas deviam ser todas destruídas para evitar o fogo. Entendeu? Você tem certeza que foi o Trump? Não foi o Bolsonaro, não? O cara falou isso com todas as letras. Que isso, que absurdo. Deveria se destruir as florestas. Porque você está pegando fogo porque tem floresta. Entendeu? Escreveu. Você sendo mais idiota, né? Então, assim. Aí você não joga nem a água e o bebê, você só joga o bebê fora, né? Não, você joga isso. É isso mesmo. Que isso? Porque você pode correr o risco de jogar o bebê com a água da bacia. Não, você está tendo cuidado para não jogar água. Você joga o bebê. Aí ele pergunto, esse cara tem alma? O que sobrou no cara desse? Amigo, não sobrou nada. Não tem como ter sobrado alguma coisa de uma alma assim. Entendeu? Esse cara é um pai do Misael, cara. Esse cara é um cara que vai dizer, você está bêbado. Vocês, seus ambientalistas, estão bêbados. Entendeu? É isso. E assim, Deus, a gente estava conversando ali um pouquinho antes de começar. Até antes de você chegar, Antônio. E o Deus falou uma coisa tão interessante sobre Jesus, né? Que se você for olhar do ponto de vista mesmo do acontecimento que viesse trazer impacto no mundo, né? Qual foi o impacto que Jesus trouxe, né? No mundo. O que mudou no mundo com a vinda de Jesus aqui? No mundo que eu digo, o mundo material, não nas pessoas. Causa e efeito, aquela coisa de... Né? Não nas pessoas. Assim, o mundo ficou melhor? Né? A parte ambiental ficou melhor? Teve mais progresso? O que evoluiu? O que o ser humano evoluiu? O que a gente evoluiu, assim, não... só em termos materiais, mas em termos de vida melhor. Porque ele está falando no sentido quantitativo, né? Não, assim, porque a vida não melhorou em nada. Você pegar assim, qual foi a transformação que Jesus fez daqui para fora? Ele falou, olha, o mundo vai piorar, né? A iniquidade vai crescer. Sim. Por causa da ciência, inclusive. A iniquidade vai crescer. Vocês terão tribulações no mundo, tem de bom ânimo, mas vocês vão ter tribulação no mundo, tá? E assim como eu venci, e como é que ele venceu? Ele foi crucificado, cara. Entendeu? De que vitória Jesus está falando? Do que Misael está falando? Que vitória essencial que é essa, né? Então, para assim, se você olhar do ponto de vista quantitativo e mensurável e visível, a cidade Jerusalém acordou do mesmo jeito no outro dia. Né? Foi mais um cara que morreu, entendeu? E eu estava dizendo para a Kalina que toda tentativa de a gente fazer o céu na terra, acabou em tirania, cara. Né? Toda seita, todo grupinho lá na Guiana Francesa, acho que é francesa ou era inglesa, não lembro, do Jim Jones, né? Os caras vão pegar o rabo do cometa. Toda seita que se fechou terminou em tirania. Por que terminou em tirania? Porque eles estavam querendo fazer o que Jesus não fez, cara. Que foi, vão para casa, vivam a vida de vocês. Volte para os seus. Né? Perdoa a sua família, volte para os seus. Não tem como você impor o evangelho. Não tem como impor. E aí você quer fazer o quê? Você quer fazer um mundinho das mulheres perfeitas. Não sei se alguém viu esse filme, né? As Mulheres Perfeitas é assim, aquela tentativa de fazer um mundo
perfeito. Cara, nada mais tirânico que a perfeição vinda do Sim. ser humano para o ser humano. Sim. Tem um filme que eu recomendo você que está nos assistindo, que é o Dogville, do Von Trier, que eu não vi no cinema, mas um amigo meu falou, eu vi em casa, mas eu tenho um amigo meu que falou que nunca na vida dele tinha visto um filme onde metade do cinema levantou na primeira 1 hora de filme, são 3 horas, e foi embora. Porque é um filme que começa num palco, vou dar um spoilerzinho aqui, mas não estraga nada não. Num palco. Você liga, começa o filme, Antônio, você viu não, né? Não. É um palco, vazio, não tem nada. O filme sem cenário. Aí a câmera vai andando e você vai vendo que as casas são desenhadas no chão, as paredes. Mas não tem parede. Aí todo mundo se vê. Dá a impressão de quê? Transparência, verdade, franqueza, não tem como esconder nada. Né? E é uma sociedade harmônica, maravilhosa. Até que chega uma Missail de saia, que é a Nicole Kidman. E ela chega e tal, e ela começa a virar o calo. Entendeu? E ela começa sem querer, sem nenhuma bandeira, nada. Ela começa a desestabilizar aquela paz, que não tinha aquela paz. Aquela paz era troco de muita opressão, muita supressão, muito recalque. E ela começa. Cara, daqui a pouquinho, Antônio, você vê as paredes construídas, cara. É um negócio mágico o filme. Você vê os esconderijos, os lugares secretos. Que não tinha, mas tinha, né? A podridão. Ela é estuprada. Ela é violentada no filme pelos homens de bem. Entendeu? Os caras de bem. Cara, daqui a pouquinho o pecado aflora assim, ó. Aí quando o pecado aflora numa sociedade onde ele é tratado assim, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Porque onde as trevas são trevas, elas não são nada mais do que trevas. Mas Jesus fala, mas se elas são luz, se a luz que há em ti são escuras, quão grande escuridão será? Se um bandido comete a violência, é um bandido cometendo a violência. Ninguém está dizendo que ele é um cara bonzinho cometendo a violência. Mas se um policial comete a violência, é um policial cometendo a violência. É outro nível de violência. É porque eu estou correndo para ele me defender. O bandido não estou correndo para ele. Foi um encontro fortuito. Então, eu estava dizendo para a Kalina, que eu vou dizer a expressão aqui que eu quero que vocês me entendam, né? Pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas a gente não adianta despistar, cara. A gente precisa da alegria do pecado. No sentido que eu estou dizendo, entendeu? A gente não precisa negar a nossa natureza decaída. É só a partir do momento que eu me entendo como um ser caído, é que eu posso me tratar, né? Mas a partir do momento que eu vivo numa cidade como Dogville, né? Como mulheres perfeitas, dissimulando, aí não tem outra forma de ser senão via hipocrisia. E é engraçado que a mais poderosa dissimulação é a que vem da religião, né? Sim, porque é ela que está querendo criar esse mundo perfeito. As prostitutas vos precederão do reino do céu, porque elas já são prostitutas. Elas não tem mais para onde ir. A não ser para os pés de Jesus, né? Tem máscara. Quebrar um vaso de alabastro e ficar fazendo o que estava espantando os Dogville da vida, as mulheres perfeitas da vida, que ficaram falando, arrazoando, né? Olha lá, ó, o cara deve estar cheio de tesão, cara. Ele deve estar todo arrepiadinho, porque os caras eram recalcados. Eles estavam com tesão por aquela mulher, claro. O vaso não era barato, o perfume não era barato. Imagina a mulher chegar, prostituta, amigo. Bastava ser mulher de família, tá? Mas estou falando de uma menos, prostituta. E acariciar o pé de um cara, que do ponto de vista etário, era um marmanjo, um homem. Tá com tudo no lugar. Entendeu? E aquele cara está com o pé estendido. E uma mulher que não devia ser feia, porque ela tinha grana para ter um vaso de alabastro, para quebrar um perfume e jogar fora, entendeu? Porque jogar no pé de um cara, ela joga fora. Não foi para isso que o perfume era feito. E ela ficava acariciando com o cabelo, os caras ficaram todo mundo excitadérrimo, né? Porque só o que excita os moralistas é aquilo que... Ele só proíbe o que os excita, entendeu? Então estava todo mundo assim, ó. E aí começa a razoar, e fala, vocês estão razoando o quê, cara? A quem muito foi perdoado, né? Muito ama. Entendeu? Então é isso. Vocês viram o discurso da Madonna, né, quando ela ganhou aquele prêmio da Billboard ano passado? Mulher do Ano? Não. Nossa, o discurso dela é violento. É? Que ela conta a história dela e ela tem aquele jeito de chocar, né? Ela gosta de chocar as pessoas. Então ela já chega com uma postura corporal que choque, né? Porque ela fica de perna aberta, assim, em pé no palco, e começa a falar um monte de besteira.
Mas nesse monte de besteira que ela começa a falar, ela vai contando a história dela. Que ela foi estuprada, que ela cansou de trancar o apartamento dela, porque ela foi roubada tantas vezes que ela desistiu. E o quanto que ela foi apontada, né, assim, que o Prince podia andar no palco com a bunda de fora, porque o Prince era o Prince, né? Sim, claro. Mas ela, porque era mulher... Era prostituta, né? Não, era prostituta, né? Então, assim, aí ela vem, o discurso é maravilhoso, assim, eu usei até no Dia da Mulher, numa palestra que eu dei, e ela falando assim, que ela tinha que ser burra, ela tinha que ser mulher, mas ela não poderia ser sexualizada, ela teria que ser bonita o tempo inteiro, que é proibido envelhecer. Sabe? Então ela foi falando assim de todas as barreiras que ela foi derrubando uma a uma que apareceu para ela ser a Madonna que ela é hoje, né? Tudo que ela viveu, assim, todo tipo de opressão. Mesmo, e ela fala isso com o olho cheio de lágrimas. É um discurso de uns 40 minutos. É um desabafo, minutos. né? É um desabafo, é lindíssimo o discurso dela. Eu acho muito legal que ela chega chocando, né? Sim, sim. Que é a revolta que ela tem, né? Então, ela é isso. Então, esse filme é muito bom, sabe, esse Dogville, porque, cara, ele é chocante. Depois de uma hora, você não consegue largar mais ele, Antônio. Ele é chocante, assim, sabe? Aquela perversão com um sorriso na cara, não tem? Aquela maldade. Porque é a maldade que é pior do que a maldade com cara de diabo. Essa é a maldade, sabe? Aquela maldade que se faz em nome do bem. Você pode se proteger de uma da outra, não. Em nome da ordem, em nome de Deus. A tirania em nome de Deus, cara, ela é das mais diabólicas que existe, né? Você para pensar, por exemplo, que boa parte do staff, né, do Hitler frequentava igreja, cara. Você para pensar que um Eichmann trancava a porta de um campo de concentração e chegava em casa e tocava quarteto de Brahms para os amigos. E eu não duvido que ele se emocionava. Tocava, cara, entendeu? No livro mesmo você tem um perfil de uma sociedade hipócrita, corrupta, mas toda ela em deleite com a arte. Deleite com a arte. Que a arte acaba virando um suborno moral, mental. Tem uma coisinha aqui que ela fala interessante, acho que é a irmã dele que fala, né? Não, ele mesmo, narrando. Fala assim, eu vou ler fora do contexto. Eu achei muito legal. O rei Davi tinha um anel com a inscrição: tudo passa. Na tristeza, essas palavras traziam alegria. Tudo passa. Na alegria, traziam tristeza. Tudo passa. Isso aqui é o ser salomônico. Entendeu? Assim, é muito legal, porque tudo passa. Então era uma coisa para Davi lembrar. Tudo passa. Então, na tristeza, né, dava esperança, porque vai passar a tristeza. E na alegria, para lembrar que a alegria em si mesma, como um fim em si mesma, é uma futilidade, porque não é a alegria, mas acreditar nisso, porque ela vai passar também. Então se prepare, cara. E aí, mais na frente, não sei se é ele, se é a irmã dele, Antônio, agora você também ele mesmo. Ele mesmo, fala né? sobre nada passa. O nada passa. Depois ele fala, eu queria ter um anel. Esse diálogo que ele falou foi um anel da mulher dele, que ele tinha casado com a mulher, e a mulher foi e o abandonou. Né? Porque ela não suportou o convívio com ele, não por causa dele, mas por causa dos mujiques da sociedade. Né? Se eu tivesse vontade de encomendar um anel para mim, escolheria a seguinte inscrição: nada passa. Acredito que nada passa sem deixar marcas, e que cada pequeno passo nosso tem um significado para a vida presente e futura. É nesse sentido que a gente fala, que ele é um livro que... Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostei desse livro nas primeiras páginas. Até foi que eu comentei contigo, né? Comecei a ler e falei, pô, cara... Eu acho interessante. Nem sabia onde é que ia dar, mas... Até coisas simples, assim, por exemplo, parece uma bobagem, mas em meio à sociedade que nós temos, onde tem marido matando mulher, jogando pela janela, como se jogasse um... Aliás, nem um objeto você joga pela janela. Nenhum objeto. E de repente você tem um cara que ele é abandonado, assim, de forma até dolorosa, né? A carta dela dá vontade de chorar, né, cara? Porque ela deixa ele assim numa situação. Mas ele deixa tudo que ela pede, ele concede. Ele facilita todo o caminho, com muita paz, tranquilidade, porque ele sabe que ele tem um grande amor por ela, mas ela não é dele. Ela não é posse dele. Uma coisa tão simples, não deveria nem estar sendo dita. Mas é tão difícil para alguns homens, principalmente homens, né? Chegar e levar um não. Não, eu não quero. Aí o cara vem com
palavras agressivas ou com palavras controladoras, ou às vezes até com grosserias e agressividades físicas, para evitar que aquele não seja repetido. Né? E você tem um cara ali que ele... É a coisa mais linda, a forma como ele deixa ela, apesar da dor e da tristeza que ele tá. Ele a ama muito. Como ele processa, né? E ela fica muito feliz com toda a bondade dele, com toda a amabilidade dele. É uma coisa maturidade, muito, inclusive. muito linda aquele. Achei muito legal. Eu vou ler, Carlina, aqui rapidinho. Ver se eu acho que tá bem fácil aqui. Um que eu li hoje, eu postei uma história aqui de Brasília, cadê a captura de imagem aqui? Daquele cara que jogou a esposa pela janela do terceiro andar, como o Antônio falou, e resumiu bem, você não joga objeto pela janela, né? E aí alguém publicou e um cara comentou assim: mulherada fica achando que tem asas, reticência. Aprendam, 2 pontos. Cobras não voam. Aí eu fiz um print, claro, né? Fui na página do Estadão. É um cristão, crente. Tem postagem sobre acampamento dos homens. Vai ser uma glória a Deus, aleluia. Acampamento pentecostal. Tá, não tô brincando não, tô não. Loucura. É isso mesmo, cara. entendeu? E ele colocou isso, mulherada fica achando que tem asas. Aprendam, 2 pontos. Cobras não voam. Quer dizer, o cara... Não tem nem o que contra-argumentar. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar, né? Entendeu? Misericórdia. Assim... É um nível de adoecimento muito absurdo, né? Ante a dor do outro. Não, o cara nem pensa assim, passou pela cabeça dele, ele nem para, pô, que loucura isso. Não, ele se alimenta e expõe e ainda espera que as pessoas riem ou admirem ele por aquilo que ele disse. E tem gente que vai rir e vai admirar. Vai, claro que vai. Claro que vai. Só o simples fato de você estar curtindo, de você continuar sendo amigo, porque eu acho que um cara desse tinha que ser preso, né? Simplesmente só, né? Você vai ser preso. Não, e é interessante porque ele é um feminicida. Ele é um feminicida. Para Deus ele é um homicida, não tem, né? Você chama sermão de louco, né? Você é réu de um juízo, né? Como homicida, Jesus falou, né? Você é réu de homicídio. Imagina, cara, de raca, eu acho que é isso que ele usa a expressão. Nossa. Então é isso, né? A gente virou essa coisa, né? Eu estava falando para o Antônio que o mundo virtual, ele sobrecarregou mais o mundo ainda, por outro lado. Porque deixa eu só fazer um parênteses. Desculpa. Essa questão aí eu volto para o início, do porquê da leitura do livro, que fica parecendo que estamos lendo livros que é para poder ficar mais intelectualizados, mais conhecimento. Tudo isso aumenta de forma natural. Mas não é essa a questão. É a questão de você ver pessoas escrevendo sobre seres humanos, sobre o que você é, sobre todas as coisas que estão dentro das pessoas e você se analisar. Essa é a coisa mais prazerosa que tem. É você crescer internamente. É você absorver com certeza o Evangelho, porque o Evangelho é isso. É você chegar e ver o que tem dentro de você. E o que tem dentro de você que você possa confrontar com a sua consciência. E o que dá para fazer a partir disso. Eu vejo o Caio o tempo todo nesses livros. Desculpa ter... Não, pode, é isso mesmo, pode concluir. Você falando do Caio, o Caio escolheu o Evangelho, né, cara? O Evangelho, por natureza, é contramão. O Evangelho não tem absolutamente nada a ver com nenhum sistema desse planeta. Se tiver, não é Evangelho. Entendeu? E se tiver, essa coisa tem que estar subjugada ao Evangelho. Né? Com moral, com a ordem, com a lógica. Não tem. Vamos ser honestos, vamos mudar de lugar. Vamos reunir no outro grupo. Porque não tem, cara. O Evangelho, ele é... Eu estava vendo aquela celeuma que se criou um dia desse, porque alguém chamou Jesus de travesti. Eu falei, cara, Jesus tem um paradoxo, cara. Você não está entendendo que Jesus tem um paradoxo, não? De que ele ama profundamente esse cara que falou isso. Você não entendeu esse paradoxo de Jesus, não? Esse é o paradoxo, porque a lógica era o cara ficar indignado. Teve alguém que reclamou até a heterossexualidade de Jesus Cristo. Entendeu? Faltaram reclamar a virilidade de Jesus, entendeu? E eu falei, cara, você não entendeu nada de Evangelho, você entendeu que Jesus, entendeu? É difícil até você discutir isso. Você está entendendo que ele virou para aquela turma toda que estava crucificando e falou assim, pai, perdoa essa cambada de gente aí, pai, perdoa. Ele não sabe o que estão fazendo. Se ele perguntasse para mim, jovem,
o nosso cameraman. Eu ia dizer o seguinte, claro que sabe, Senhor. Nem precisa ser o Senhor, não. Ele sabe que está matando um cara. É como disse o Bonhoeffer, quando foi morrer, dizem que o Bonhoeffer falou o seguinte, olha, eu sei porque eu estou morrendo, vocês é que não sabem porque estão me matando. Entendeu? Agora você imagina Jesus. Então, por isso que ele falou, né? Chorem por vocês, não chorem por mim. Entendeu? Aí eu te pergunto, cara, ele falou, pai, aí a religião inventou que o sangue dele, disse o quê? Vamos matar os judeus. Daí o nazismo, né? Se reverte aquele ódio todo, porque vocês mataram Jesus, né? Entendeu? Etc, etc, etc. A maldição de Judas e tal. Ele não teve nada disso. Aquela turma dormiu sossegada aquela noite, sabe por quê? Porque o crucificado falou o seguinte, perdoa-lhes. Eles são perdoados, pai. Se o pai fosse falar alguma coisa, fala, pai, eu perdoei. Não. Então, por exemplo, Jesus tem um paradoxo. Quanto mais você fala mal dele, mais ele te ama, cara. Mais ele quer te abraçar. É para isso que ele veio. Então, a turma não entendeu isso aí. Então, não entendeu porque não entendeu o Evangelho. O Evangelho é a contramão. O Evangelho é a mão. Né? O mundo é que está... Eu vou ser chato de novo, né? Citando o Walt Whitman, né? Numa terra de fugitivos, quem caminha na contramão parece estar fugindo. Jesus parecia o fugitivo. O Caio, com o evangelho que ele prega, fugiu da igreja, né? E apanhou. Apanhou, fugiu, cara. O Caio seria muito bem visto hoje, com toda a mesma biografia dele, tá? Se ele voltasse, tivesse pedido bênção para a igreja, reconhecido a igreja como sua senhora, tal. Claro que só isso. Não teria... Se prostrados me adorares, sereis aceitar. Com a mesma biografia, com a mesma história dele, normal, sem tirar nem pôr. Era só isso, cara, entendeu? Teria tudo sido revalidado. O Misael, o pai estava esperando justamente que ele se arrependesse. Simples, mas o Caio está bêbado, né? O pai falou, olha, você está bêbado, rapaz, não quero te ouvir. O que os caras falam, né? O inverso, apesar de ouvirem, né? Apesar de ouvirem. E quem não está sóbrio é o pai. É o pai, sim, que pega a régua, né? E a régua para quê? Com a medida com que medires. Está lá em Mateus 7, né? Ele já estava olhando para a régua achando que iria agredi-lo. Agredir, sim. Que a régua está ali como simbolismo também, né? A régua é arquitetura, a régua é vara de castigo e a régua é o juízo, né, cara? É como eu te meço. Você não coube aqui na minha medida aqui, ó. Pá, em você. Então, entendeu? Você apanha pela falta de medida com o objeto que te mede, entendeu? Então é isso. E aí, cara, e eu acho que você também, Antônia, a Kalina e tal, eu quero que eu pense, por que a gente escolhe sempre esse lado mais marginal? O cara vai fazer um curso superior, faz história. Vai congregar, procura o Caio. Entendeu? Aí os amigos que eu tenho, ontem mesmo, eu estava conversando um maior tempo com a senhora, dona de um amigo meu, que nasceu mulher e se chama Enzo. Né? E todas as pessoas que maltratam ele no prédio do trabalho, as 3 pessoas que ele não gosta de chegar e ter um comércio, são os 3 crentes, cara. Falou, todo prédio me trata bem. O Enzo, chama de Enzo, que ele não gosta de chamar pelo nome de mulher, Enzo. Então, como é que ele é mulher? Nasceu mulher, entendeu? E é um trans homem, né? Ah, tá. E eu odeio o cara. E fala assim, tem 3 crentes aqui no prédio, assim. Dá um nome, entendeu? Que quando vem aqui eu passo mal. Eu saio daqui, porque, sabe, já chega com a régua na mão, entendeu? E eu falando, fala para o Enzo é de Jesus. O Enzo é de Jesus, ele é querido. Jesus deu, ele foi homem bastante para estar sendo o que ele é, entendeu? Ele foi um Misael, entendeu? Que não é fácil, imagina. Ela tentou suicídio, mais novo, não tem? Então, todo desespero. E a mãe, graças a Deus, muito sábia. Simples e sábia, cara. Que tem nada a ver com a cultura, né? Como disse o Misael. Aquela sabedoria latente, não tem? Que soube que ela é neta de pastor. Então, você imagina o ambiente que essa pessoa foi criada. Pentecostal. Nossa. Então, a mãe sábia, entendeu? Sabe, sobre blindar esse ser, né? Esse ser humano. Entendeu? E de tal forma que trouxe esse ser humano até hoje ao mundo, tá parindo esse ser humano todo dia, entendeu? Isso. É a contramão. Estava querendo achar que é uma mensagem do Brega. Mensagem linda que ele deixou. O Brega é queridíssimo, né? Nossa. O Brega é ternura, né? Conhece o Brega? Conheço, eu fui uma vez para São Paulo e fui lá numa reunião deles. O Brega é uma candura de pessoa. Pois é, para o pessoal que está aí nos assistindo, pode ser que tem pessoas que não entendam direito o porquê disso que o Deus está falando,
Mas, na verdade, Jesus ele não veio aqui para ensinar as pessoas nem a levantar templos, ele não erigiu nenhum templo, ele não colocou dogmas e regras e disciplinas. A única coisa que ele fez foi amar as pessoas, aceitá-las, perdoar, porque não tem coisa pior do que a culpa. Colocou todo mundo na mesma bagaça, está todo mundo na mesma situação. Buraco, né? Paulo chega e fala, todos nós pecamos, camada, e destituídos estamos da glória de Deus. Ele fala no presente, estamos destituídos, é a graça que nos põe para dentro. E acabou, cara. Ou você aceita isso, ou inventa outro evangelho para você, ou vai para outro lugar. Não tem como conciliar evangelho com outra coisa. É isso, cara. É isso. E eu estava lendo no post, um post do Carlos Moreira, que é mentor também, falando daquela questão da transexual que se vestiu de Jesus. É essa mesmo, né? Aí ele fala, alguém perguntando para ele, né? Ele falou assim, o que Jesus acha, né? Jesus não acha absolutamente nada. Jesus foi trans. Jesus se fez como a gente. Exatamente. Para que mais baixeza que essa, cara? Se vestiu de mim. Jesus se vestiu de mim, se fez igual a mim. Aqui eu também faço até um parênteses aproveitando esse gancho para isso. Esse negócio de cidadão de bem eu acho tão estranho. Porque Jesus disse que não existe nenhum que seja bom. Todos são maus. Aí vem alguém e classifica, não, cidadão de bem. Eu queria saber onde que está na Bíblia esse negócio de cidadão de bem, cidadão do mal. Eu não entendo. É uma qualificação mesmo, né? Só para poder dizer que eu é que estou com Deus e faço o que eu quero. Está naquela oração, rapaz, lembra não? Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não sou como Antônio. Como não sou como Caio, como eu não sou como fulano. Obrigado, peito, né? Senhor. Obrigado, Senhor. Está ali. Esse é o cidadão de bem. Bem mal. Deixa eu ler o texto do Brega. Carlos Bregatin esteve aqui no nosso encontro nacional. E ele fala, estou profundamente afetado por uma dose exagerada de amor que recebi nesses últimos dias. Foi atingido por um volume tão grande de generosidade traduzido em tantas expressões que meu coração se internurou. Esse amor que se traduziu em generosidade reacendeu a esperança em mim que revigorou minha fé. Não me saem da memória olhares, sorrisos, abraços, apertos de mãos, ósculos santos, palavras cheias de vida, ensino, poesia, arte, criatividade, evangelho na mais sublime tradução. A eternidade se instalou em mim. Muito obrigada a todos que me abordaram e se deixaram abordar nos dias que ficamos juntos em Brasília. Dias felizes, dias melhores, dias inesquecíveis, dias do Senhor. Amém. Carlos Bregatin. Amém. Eu acho que esse nosso encontro foi um marco de alguma coisa. Foi um marco. Para nós. Sério mesmo. Foi. Comentei isso logo assim de saída. Acho que foi um marco de alguma coisa. Foi engraçado que no final, no último dia, que a gente participou da organização, né? Eu acho que, não sei, o impacto em mim foi maior. Por ver tudo acontecer e tudo dar certo. E a harmonia, né, que a gente trabalhou. No último dia, no domingo, eu sentei, mas eu chorei, não queria ir embora. Não, e é interessante que o Antônio... Eu falei, acabou, não acredito. O Antônio talvez não saiba, mas no último dia apareceu um muçulmano, né? Você soube disso? Não, eu assisti a pregação do outro lado da avenida, falou, meu coração bateu para vir aqui, comprar uma cerveja, tinha um food truck. E ele perguntou, cara, o que está acontecendo aí? O cara falou, quero um encontro, falou, posso entrar? Falou, pode. E ele entrou, com lágrimas nos olhos, ficou olhando e falou assim, para alguém me chamou na porta, fui falar com ele. E eu falei, o que foi? Ele falou assim, ele me olhava assim, falou assim, o meu coração está batendo como nunca bateu antes na minha vida. Olha só. Foi um negócio que... Tem alguma coisa acontecendo comigo, eu quero isso para mim. Aí eu expliquei aquele encontro e tal, ele falou assim, isso é o que você chama de ceia? Eu falei, é. Ele falou assim, eu posso cear? Eu falei, pode. Que louco. Aí você veio uma ceia para ele, ceou com a gente. No final eu fui lá, subi rapidinho falar com o Caio, estava encerrando, falei, Caio, expliquei, o Caio falou, manda ele vir aqui. Aí o Caio foi lá, abraçou ele, né? Todo mundo abraçou ele. Ele saiu abraçado, entendeu? E depois ele falou para mim assim, pelo que eu fiz aqui, ele ficou com o sotaque carregado no meu país, eu já sou um homem morto por causa disso aqui. Mas eu vou seguir esse caminho. Alguma coisa aconteceu, ele bateu no peito assim, ó, meu coração está batendo como nunca, tá para sair. E colocava a mão no peito assim, ó, como nunca bateu na minha vida, alguma coisa está acontecendo comigo. E domingo agora, último, ele estava na reunião com a gente. Só isso aí teve já um outro diz rapaz, coisas, né? Teve um rapaz, não sei se você ficou sabendo, um menino todo assim de dread no cabelo e tal. E ele veio com o dinheiro da inscrição e com a passagem de vinda. Um estudante de Minas, ele é de Vitória, mas estuda em Minas. Ele não tinha dinheiro para comer aqui, nem para voltar. Sim. E aí ele
assim, foi tudo tão harmonioso, tudo tão lindo no encontro, né? Que uma pessoa cedeu lanches. Ah, Elaine Renza, eu quero fazer Elaine Renza. Com aquela, eu falei para ela ontem isso, domingo no culto. Sabe aquela besteirinha que você faz ali, entre aspas? De um lanchinho e tal. Isso. Teve gente que veio sem grana para encontro. Pra comer. E tomou café ali, cara. Me emocionei com isso, cara, de um jeito. Nossa, eu chorei Só de falar muito. me emociono agora. Tomou café, porque não tinha dinheiro, pra Marta. Comer. Pra tomar café, teve gente que veio e tomou. Foi. Falei, aquele negocinho, Elaine. Comeu Renza, aquele lanchinho que de você faz almoço. ali, alimentou gente, cara. Esse cara foi um deles. O Ismael Eu daqui só da te falando Bem Ver, disso. o menino, ele tem um programa aqui, ele tem uma casa Sei. de bolos, ele me ligou e falou, Carlinhos, eu quero doar bolos. Ele doou tanto que deu para todo mundo comer. Não comeu, cara. Ele levou pro Santa staff. Ceia. Uma santa ceia. Entendeu? E aí tinha lá, no meio da praça, lá tinha bolinho, tinha chá, tinha café. Tudo. Gratuito, vermelho. entendeu? E teve gente que se alimentou daquilo. Daquilo, Antônio. Sempre parece um negócio. Cara, quando eu soube disso, pra mim foi um impacto. Nossa, eu chorei muito. Falou, olha, teve gente que não tinha grana pra tomar café. O cara veio ao encontro assim, sabe, rastejando, chegou aqui e tinha uma mesa posta pra ele, cara. E aí tinha puffs, né, para as pessoas descansarem depois do almoço. O rapaz subiu para dormir no puff porque ele não tinha onde dormir. Ele dormiu na marquise do Big Box. Aí o pessoal O mendigo. expulsou ele. E ele dormiu com o mendigo na marquise do Big Box. Eu até falei pra ele no final, você falou, porque né, eu hospedei uma pessoa, mas lá em casa Sim. cabia mais um. Falei, Mas assim, simples, né? Simples e gente amoroso, boníssima, menino. bonitão, cara, gente boa, lindo, gente ele boa. chegou, me beijou assim, Ficou me amigo do abraçou. Davi, dava pra outras, ajudou o Davi a carregar o Foi. carro dele dos livros. Prestativo, não tinha nem um arzinho de não nada. olharam pra mim. Não, ele veio pra Nada. isso, falou, eu vou encarar qualquer coisa. E encarou, cara. Dormiu na marquise do Big Box, em frente ao teatro. Não, meu Isaías, um Misael. Ah, ele é. Ele é mesmo. O estilão dele assim. Chocante. Chocante. Pessoal, acabou, infelizmente. Parece que vai dar em nada, né? Não parece? Pois é. Esse livro a gente começou Hoje eu porque fui não tem uma- temerosa. Não, eu sabia que ia dar. Qualquer tranquilo, vai dar. Dá Eu muito não li, caldo. né? Dessa vez eu não li. Dá muito caldo. Não, mas a sua leitura da vida, ela carrega todo o Misael. Isso aí. Semana que vem nós estaremos com um atleta aqui, paralímpico, o Sam, e assim, ele vai trazer um pouquinho do testemunho dele, do depoimento dele. E terça-feira que vem estamos juntos novamente. Meninos, muito obrigada, Gilson. Eu que Obrigada agradeço, demais. é sempre bom vir aqui. Antônio. Obrigado, Carlinhos. Foi muito 10. Obrigado. Ótimo. Um abraço, Tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau.